Bom, vamos dar início ao nosso segundo momento de estudo sobre os textos legais e normativos, falando de regulamentos e estatutos. Regulamentos são textos que orientam o comportamento das pessoas em situações específicas, apresentando minuciosamente regras a serem seguidas e penalidades para quem não as cumprir. Frequentar um clube, participar de um concurso e disputar um campeonato são exemplos de atividades que prevêem regulamentos. É bom salientar que, se um indivíduo não concordar com o regulamento, pode optar por não segui-lo, por exemplo, deixando de participar de um concurso ou de se inscrever em um curso, um torneio de futebol. Já o estatuto deve ser obrigatoriamente seguido, independente da vontade pessoal. Tipos de regulamentos. Nós temos aqui os regulamentos gerais. Ordena a vida e a atividade associativa das instituições. Podemos citar como exemplo um regulamento interno que determina a atividade de uma escola. Já os regulamentos parciais, que regem setores particulares. Nós teríamos aqui o regulamento da merenda da escola, o regulamento da secretaria dessa mesma escola. Então, observe que regulamentos gerais envolve toda a instituição. O parcial são setores. Ok, pessoal? A estrutura dos regulamentos. Os regulamentos costumam ser divididos em seções temáticas compostas de artigo e são bem minuciosos. Um regulamento parcial englobará, na maior parte das vezes, apenas um conjunto de disposições a cumprir. Os regulamentos gerais contêm títulos e subtítulos para separar cada núcleo informativo e são constituídos por preâmbulo. O que seria isso? É um texto introdutório que apresenta o assunto principal. Normas gerais, competências, direitos, deveres, sanções. Nesse caso aqui, sanções se refere às penalidades para quem não cumprir o que está expresso no regulamento. E, por fim, as disposições finais. Certo? Poderia dizer também as considerações finais. Ok, pessoal? Características do discurso no regulamento. Recorre a um registro de língua corrente e a linguagem denotativa para que seja facilmente entendido por todos, sem originar ambiguidades ou dúvidas. E aqui nós temos essa expressão, língua corrente. O que seria isso? Bom, língua corrente nada mais é do que a língua sem obstáculos. É aquela que se adapta à necessidade humana. Temos também linguagem denotativa. Vocês se recordam o que é a linguagem denotativa? A linguagem denotativa é aquela que apresenta o sentido literal da palavra, o sentido dicionarizado. O discurso no regulamento também privilegia a utilização de verbos nos modos indicativo, presente, futuro e infinitivo. Uso da terceira pessoa. Predominam as frases declarativas, afirmativa ou negativa. Verifica-se a presença de substantivos abstratos, relativos a atitudes e comportamentos. A adjetivação é escassa. Por quê?
porque o regulamento não tem como propósito acrescentar características ou qualidades. Certo, pessoal? Vamos adiante. A elaboração do regulamento deve respeitar os seguintes procedimentos. As regras são organizadas do geral para o particular. Melhor dizendo, são organizadas do geral para o específico, para aquelas regras que atendem a diferentes situações. Para que sejam coerentes e facilmente aceitas, devem ser discutidas e aprovadas por todos os membros do grupo, ou pelos seus representantes. Integrar os direitos e deveres dos vários membros. Prever o maior número de situações que possam ocorrer, para que não se torne demasiado omisso. As regras devem ser redigidas com clareza e objetividade, evitando que possam gerar dúvidas no seu leitor e comprometer a correta interpretação das regras. E cada regra será formulada por parágrafo, contendo uma ideia distinta. Bom, agora chegou a vez do Estatuto. Estatuto é o conjunto de normas jurídicas que determinam a garantia de direito de determinado grupo social. Exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto do Servidor Público. O Estatuto orienta o comportamento das pessoas no convívio social mais amplo. Ele se dirige a todos que, num dado momento, estão incluídos no conteúdo previsto em suas normas. Os estatutos são, em geral, textos longos e divididos em artigos, incisos e parágrafos. Observem aqui no artigo 54, que diz: é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente. Em seguida, nós temos os incisos descrevendo as hipóteses em que a regra deve ser aplicada. Então, os incisos vêm detalhando como essa regra deve ser aplicada. Logo abaixo, nós temos os parágrafos, destacando aspectos importantes de um artigo que não estão mencionados na parte inicial. Então, você observa que ele vem acrescentando, ele vem destacando informações que não foram expressas na parte inicial do artigo. Certo? Chegamos nas atividades. As cópias do regulamento e da página do estatuto que você vai precisar ler para fazer as atividades encontram-se disponíveis nos slides e em PDF. Leia com muita atenção. Fique atento às orientações nos comentários para o envio das respostas. Lembre-se, você poderá enviar até sexta-feira, mas, por favor, não acumulem atividades.
Pesquisas realizadas para a produção da aula. Chegamos ao final da aula. Espero rever vocês em breve. Fiquem em paz e até a próxima.